Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124, e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas, em Juruáia, próximo a Felinju. E Yang Loteamentos, nós temos o terreno dos seus sonhos. Alarme, som, ar-condicionado, tudo isso é muito bom, mas para que funcione perfeitamente a bateria do seu carro, tem que estar em dia. Em Guaxupé, a Casa das Baterias é o melhor lugar para você trocar a bateria do seu veículo com qualidade, confiança e durabilidade. Baterias para carros, motos, caminhões e tratores, com os melhores preços e a forma de pagamento que cabe no seu bolso. E ainda fazemos o socorro do seu veículo sem cobrança de taxas. Casa das Baterias Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 217 Centro. Disque Socorro 3552-5005. Plástico, vidro, papel, metal. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Chegou a reciclagem em Guaxupé. Plástico, vidro, papel e metal. Agora tem dia e hora certa para descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta em chegoareciclagem.org.br. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Rádio Clube. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. Começando mais uma Terça da Saúde, sempre com a companhia da Fórmula Certa. E aqueles nossos convidados que eles sempre trazem, que sempre dão aquela pimentinha especial no nosso programa. Hoje eu tenho a honra de receber aqui junto comigo no estúdio Graziela, da Fórmula Certa, tá aqui também, Andréia Rezende, da Dual Criações, e a psicóloga Juliana Gisele da Silva Nali, formada na Unesp em Psicologia, tem especializações em Terapia da Educação, Educação Especial, Educação Escolar, Metodologia Didática do Ensino Superior, Neuropsicóloga, Mestre em Educação e Doutora em Educação. Muito bom dia para todas vocês. Bom dia, Graziela. Bom dia, Marisol. Tudo bem? Tudo bem, você? Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, o prazer é sempre nosso. Muito bom dia, doutora Juliana. Bom dia, Marisol. Bom dia, Graziela. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marisol. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto bem interessante para esse momento. Sim, hoje o nosso assunto é os efeitos da pandemia em nosso dia a dia. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem milhões de perguntas sobre isso. O pessoal tá todo mundo assim, né? Não tá cabendo em casa mais, quem tá cabendo não aguenta mais ficar em casa e alguns já estão achando que pode relaxar. Sim. Né? Então vamos lá, vamos para nossa primeira pergunta. O que essa fase de isolamento social mais causou nas pessoas? Bom, nós temos que entender que antes da pandemia nós vivíamos uma rotina, todo mundo com seus sonhos, todo mundo com as suas expectativas, com seus planejamentos e de repente ocorreu uma surpresa, né? Não boa, mas uma surpresa em que as pessoas perderam o seu rumo, o seu prumo, e isso ocasiona uma dificuldade do entendimento da realidade. Nessa dificuldade do entendimento da realidade, a gente vai observar que as pessoas, elas não sabem como lidar. E esse não saber como lidar, principalmente com o isolamento, que muitos se sentem roubados com a sua vida cotidiana, fazem com que essas pessoas possam vir a adoecer. Entendi. Física e mentalmente. E existe algum motivo específico para que algumas pessoas que venham a desenvolver problemas como síndrome do pânico, crise de ansiedade, insônias e outras não? Olha, é interessante a gente ver que o incômodo mental ocasionado pela pandemia pode existir em qualquer pessoa, mesmo que ela tenha um equilíbrio mental. Sim. Então, isso a gente não pode categorizar como sendo um problema psicológico que vai desenvolver
uma possível patologia. Mas, então, a gente está, às vezes, um pouquinho angustiada, a gente está ressabiado, a gente está tenso em algum momento. É natural, isso é instinto de sobrevivência. Sim. Afinal de contas, a gente está numa pandemia e eu tenho que buscar estratégias para que eu possa sobreviver a ela. Sim. Então, é natural esse incômodo. Preocupante é quando a pessoa não tem esse incômodo. Mas, essa questão da ansiedade, das crises de ansiedade, síndrome do pânico, das fobias, depressão e outros, a gente vai observar que tem uma maior tendência a acometer pessoas que já apresentem um desequilíbrio mental anterior, que talvez já havia sido tratado, estava minimizado, estava até latente, adormecido, mas que com a pandemia, alguns gatilhos, usando a palavra da moda, né? Alguns gatilhos acabaram por fazer com que essas pessoas desenvolvessem essas patologias, psicopatologias, e por conta disso acabam por necessitar de tratamento, de ajuda e tudo mais. É como se as pessoas já tivessem uma predisposição a desenvolver algum problema. Algumas sim, né? Num primeiro momento a gente vai observar que aquelas que já tinham acabam por desenvolver com mais facilidade. Sim. Outras vão passar pelo incômodo, mas que a gente não pode dizer que venha a ser uma psicopatologia, uma doença psíquica. Eu ia te perguntar alguma coisa exatamente mais ou menos sobre isso. Se as pessoas que têm a personalidade de controladora, elas acabam sofrendo mais num ambiente desse de que você não sabe o que vai acontecer a qualquer momento. Ou isso independe do jeito que a pessoa é, de característica pessoal? Você coloca uma pergunta que é muito interessante, porque nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo pacote, porque o ser humano não é exato, né? E a gente pode até pegar uma parte de uma letra da música do Caetano que fala navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, tanto a vida não é precisa no sentido de não ser exata, quanto as pessoas não são exatas. No nosso processo de individualização, a gente vai sendo diferente um do outro. E aí nós vamos ver que as características de personalidade, de equilíbrio ou não desse indivíduo dentro do seu eu e como ele vai se relacionar dentro da sociedade é que vai fazer com que ele desenvolva ou não maiores sequelas, maiores comorbidades ligadas à questão da pandemia com relação à sua saúde mental. E aí uma pessoa muito controladora, né? A pessoa controladora é aquela que tem ela tem sempre que estar tudo certinho, tudo dentro do seu tempo, ela tem que saber tudo o que vai acontecer daqui 5 minutos, se não pira. Ela pode ter dois lados. Dela sofrer muito por ela não ter o controle, e outra dela desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, porque aí ela vai buscar o controle de várias outras maneiras, como na busca da prevenção, como rituais e tudo mais. Outra válvula de escape, né? Sim. E Juliana, deixa eu te perguntar, tem como as pessoas que estão à nossa volta, os familiares, né, que estão junto com a gente, que passou por esse momento, a observar alguns sintomas, que a gente pode falar, olha, precisa de ajuda, essa pessoa precisa de ajuda, o que eu posso fazer para estar ajudando essas pessoas? Nós temos os sintomas clássicos, né, que acabam por dificultar a vida cotidiana. Então, o principal, a partir do momento que a vida cotidiana da pessoa acaba tendo alteração, ela não consegue seguir adiante em suas atividades, em coisas básicas do dia a dia, a gente já começa a ficar atento que pode ter uma dificuldade, mas dificuldade de sono, dormir demais ou até de menos, comer demais ou comer de menos, ficar muito trancada no quarto, perder perspectivas, irritabilidade, falta de vontade de fazer as coisas, né? Isso pode ser sintomas de que tem algo errado. E tem o outro lado, né? Também, que é um sintoma que muita gente diz que não, mas você negar totalmente a existência de uma pandemia e levar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso também é um desequilíbrio. A negação, né? Sim. A negação também entra como um desequilíbrio, porque muitas pessoas buscam proteger o seu eu, a sua integridade mental, com o que a gente chama de mecanismo de proteção, né?
que é um exemplo, uma negação. Eu finjo que não existe, que está tudo bem, eu vou levar a minha vida e eu coloco, de uma certa maneira, a minha vida e a vida dos outros em risco também. Sim, com certeza. Verdade. Sim, é um problema. E, Juliana, o que a gente pode fazer para lidar melhor com esse momento de isolamento social? Bom, muitas coisas podem ser feitas, né? Quando a gente pensa nessa questão do isolamento, acho que o primeiro passo é a gente buscar entrar em contato com a gente. A gente não pode dar para o outro o que a gente não tem, né? A gente sempre oferece aquilo que a gente tem para a gente. Então, é buscar se conhecer melhor, é buscar relaxar, fazer atividade física, se alimentar bem, buscar seguir os protocolos para manter a sua saúde, a saúde do outro, manter contato com amigos, né, virtualmente, né, o uso da máscara sempre. Embora a gente veja que muitas pessoas já estão cansadas da pandemia, a pandemia ainda não cansou da gente. Então, essa questão de não viajar, de buscar estar distante, de não ter aglomeração, né? A gente tem visto, eu tenho visto, ando pela cidade, vejo muitas pessoas caminhando sem máscara, andando na rua sem máscara, em botecos, em bares. Tirando máscara para ouvir o que o outro tá falando. Vocês já viram isso? Peraí, o que você tá falando? E tira a máscara, não pode. Aí eu olho e falei assim, nossa, que inveja, que vontade de estar assim. Mas o senso que a gente tem que ter é que não é a vontade que tem que prevalecer, e sim é o senso de realidade e de sobrevivência e até mesmo de empatia ao próximo, né? De entender que a gente não está com um problema de uma doença pessoal, individual, é uma questão coletiva, que um tem que cuidar do outro. E só diminui se um ajudar o outro, né? Sim. Juliana, aproveitando, vamos pelo lado também, não só o lado ruim da pandemia, né? Foi um momento em que as pessoas puderam tirar um tempo para momento de reflexão, digamos assim, né? Você acredita que para a saúde mental é importante que as pessoas, estou falando num dia a dia agitado, aquelas pessoas que não param, não se dão o direito de tirar um momento para si, que é importante essa pausa? Essa pausa é importante em qualquer momento da nossa vida, né? Sim. Quando começou a pandemia, a gente criou um grupo de atendimento psicológico, que a gente agora tomou outros rumos, mas que eu estava até revendo uma fala minha, que a gente falava que a gente ia sair melhor dessa pandemia, que as pessoas iam sair melhores. Aí eu falei, nossa, como eu fui ingênuo, né? Porque na realidade a gente observa que não aconteceu isso, as pessoas se adaptaram a pandemia, então eu acreditava, as pessoas vão refletir mais sobre a existência, diminuição do ritmo de vida, vão dar valor mais ao que interessa, né? Só que conforme as pessoas foram se adaptando à pandemia, elas começaram a buscar outras coisas do que a qualidade de vida. Sim. Embora o ideal, se nós pensarmos com pandemia ou sem pandemia, é justamente a gente diminuir o ritmo de trabalho, a gente buscar uma maior possibilidade de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de buscar uma melhoria coletiva para a sociedade como um todo, né? Isso é fundamental. Com certeza. Vamos falar agora, eu acho também importante que eu tenho, minha irmã é professora e como que afetou as crianças, porque o que acontece? As crianças estavam numa fase de escola, de convívio social, né? Aquela parte de adaptação, de conhecer o outro e do nada, né? Chegou e foi bloqueada. Existem já algumas sequelas para as crianças, elas podem vir a desenvolver futuramente alguns problemas de convívio. O que você pode estar falando para a gente? As pesquisas relacionadas aos impactos da pandemia na vida futura, né, de crianças, adolescentes, adultos e idosos, elas têm um destaque muito grande na comunidade acadêmica. E vai mais uma vez a ciência, não só para desenvolver vacina, mas também para entender a questão da saúde mental. E é interessante a gente ver que pode sim ter sequelas, né? E quem mais sofre, quem mais tem sofrido com o isolamento são crianças e adolescentes. E você falou da sua irmã professora, né? Quando a gente pensa em professores e aí tem uma discussão de volta ou não à aula, né? Porque as crianças estão perdendo muito conteúdo e tudo, é importante voltar à aula, sim.
mas com segurança. E quando eu falo segurança, é o professor ser colocado como sendo grupo prioritário para receber a vacina. Sim, né? concordo. E as crianças, elas estão perdendo momentaneamente, elas estão desenvolvendo algumas problemáticas pelo isolamento, por ser uma fase necessária de contato, mas a forma como vai ser lidado pela família, né? As estratégias no lar, de brincadeiras, de rotina, tudo isso pode amenizar a situação mental. Sim, a família se dedicar. Também foi muito novo para as famílias se adaptarem a isso, né? Sim. As crianças em casa têm uma rotina de estudo virtual, né? Então, a minha última pergunta é exatamente sobre isso. Como que a família pode lidar e ajudar os filhos em idade escolar a enfrentar essas mudanças? A gente tem que entender que a família nunca esteve tanto com seus entes quanto agora. É verdade. Né? Então, é verdade. É uma mudança muito grande na forma de convívio, porque os pais vão trabalhar, os filhos vão para a escola, o esposo vai para um lado, a esposa vai para outro, todo mundo está junto. Isso gera uma série de conflitos quando está todo mundo nesse processo mais intenso, conflitos desde violência doméstica até mesmo o que fazer com esses filhos. Como que a família pode ajudar? Primeiro, nem toda família tem o tempo necessário para estar com filhos. Sim. Verdade. Segundo, mesmo que tenha o tempo necessário, pai e mãe não é pedagogo. Mais uma vez, a gente tem que valorizar o professor. Sempre. Eles não têm a obrigação e eles nem têm o conhecimento necessário da educação escolar. Assim como o professor também não tem a obrigação de educar primariamente o filho, que é a obrigação da escola. Mas da família, desculpa. Mas a família pode auxiliar estabelecendo rotinas, horário para levantar, horário para almoçar, horário para estudar, acompanhando essas crianças nas aulas remotas, mesmo que você não esteja ali buscando mecanismos de ver caderno da criança, de ver o aprendizado, o tomar a lição, né? A criança ter, não só a criança, mas o adolescente, se vestir, se organizar para assistir a aula remota como se fosse aula presencial. E a família envolver a criança nas atividades de casa. Por que não a criança ajudar a lavar uma louça, arrumar uma cama, ter obrigações? E também os momentos importantes, que são os momentos de diálogo. Nunca esconder que estamos vivendo uma pandemia. Buscar entender os sentimentos, conversar sobre isso, sem expor demais, né? E criar medos e criar situações que possam ser traumáticas. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão dos profissionais de saúde, né? Porque os profissionais de saúde que estão na linha de frente, tá certo, o médico, né, o farmacêutico, tudo, eles já estudaram para lidar com pressões de morte, doença, tudo, mas essa pandemia realmente ultrapassou todos os limites e a gente vê os médicos desesperados tendo que escolher pacientes, etc e tal. E a gente vê uma classe médica adoecendo também, né? Então essa é uma questão que esses profissionais também estão com alguns distúrbios que eles estão desenvolvendo e eles estão ali na linha de frente, né? Tem muitas a classe médica que também teve que parar, né? Aquela parte que mexe com estética, um cirurgião plástico, né? Um que cuida mais da parte estética de lipoaspiração, tiveram também que passar por essa fase, né? Então prejudicou tanto quanto aqueles que estão na linha de frente lidando, né? E esses profissionais, como que eles, que você acha que eles vão sair dessa pandemia? Difícil. Nossa, uma pergunta muito complexa, né? Eu penso que esses profissionais, eles tiveram realmente uma grande prova de fogo aí do que é gostar e a responsabilidade com relação à profissão, né? E nós temos, Guaxupé, nós temos alguns profissionais da área da psicologia que estão dando um certo apoio aos profissionais de linha de frente, né? Mas nós vemos em outros locais também uma organização para apoiar, porque se nós que estamos longe temos receio, eles, por mais preparados que estão, eles têm o risco de contágio direto e contágio dos seus
familiares, o que também gera uma série de problemáticas, né? Mas é importante que eles também tenham um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico. Muitos estão se afastando por medo e tal. Daí, mais uma vez, um clamor à população, né? Que não adianta ter UTI, muita gente fala, vamos colocar UTI, mas se a gente não tiver profissionais da saúde inteiros, equilibrados, saudáveis para atender a população, nós não vamos conseguir enfrentar a pandemia. E para isso a gente precisa que a população se conscientize, não saia sem necessidades, não aglomere, tenha proteção, proteja os seus e tudo mais. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Essa foi a nossa Terça da Saúde, sempre muito esclarecedora. Hoje o tema foi os efeitos da pandemia em nosso dia a dia. E para terminar, aquela coisa, né? Se cuidem da sua saúde mental, cuidem dos seus próximos, cuidem das suas crianças, cuidem das suas famílias, passem álcool em gel sempre, mantenham distância social, pra gente também parar de dar esses boletins epidemiológicos todo dia aqui no programa, porque isso acaba com a gente aos poucos, né? Agradeço muito a presença das três aqui. Graziela, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado nosso convite, Juliana. Foi muito esclarecedor, adorei. Sim, muito obrigada pela presença também, Andréia. Obrigada a vocês e vamos continuar buscando esses profissionais para vir aqui e poder bater esse papo tão bacana. É muito importante. E muito obrigada, doutora Juliana Gisele, que também aceitou o convite. Obrigada à Fórmula Certa, que é quem nos proporciona toda essa sabedoria e toda a Terça da Saúde. E espero que vocês voltem muito em breve. As duas eu sei que sempre estão aqui. Sim. Doutora Juliana, as portas estão abertas para todas as vezes que você quiser vir, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Muita saúde física e mental, social para todo mundo. Vamos atravessar mais esse desafio. Vamos, só falta um pouquinho agora, né? Sim. Mas não dá para relaxar. Não dá para relaxar, nada de relaxar, hein, gente? A gente tá de olho. Essa foi a nossa Terça da Saúde. Fica aí que tem muito mais. Tá quase acabando o programa, mas ainda tem tempo. Segura. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.
diploma de sofrer de outra universidade.